vocês, Pastor José Francisco de volta, vosso servo, vosso amigo, mais uma vez aqui em nosso canal EBD Adelphi, cada vez que está aí sendo abençoado, de forma extraordinária por Deus e pelos nossos amigos que nos acompanham aqui, estão nos ajudando cada vez mais a fazer com que esse canal se torne de fato um canal de bênçãos para a vida de muitas pessoas. Nosso propósito aqui é edificar a vida através da palavra. Então, se você concorda comigo, já deixa um like aí para fortalecer o canal. E se não é inscrito, aproveita e já faz a sua inscrição. Falou? Me sinto grato a Deus por estar aqui voltando, como todas as semanas, sempre trazendo uma lição nova. E a lição de hoje é a lição de número 10, ok? Como vocês bem sabem, nós estamos estudando os profetas menores, tá? E hoje nós estamos aqui com o nono profeta a ser tratado, que é o profeta Sofonias, que é sobre ele que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes eu quero aqui agradecer a Deus, tá? Aos meus diretores, Deise e Ricardo, ao meu pastor presidente, aos meus professores também, que nos acompanham aqui, graças a Deus, estão nos dando a graça de estarem conosco, isso é muito bom. Todos vocês, enfim, de modo geral, Deus abençoe a todos. Pastor José Francisco J. Silva se sente extremamente honrado com essa oportunidade, viu? Deus abençoe a todos e vamos para a lição. Bom, a lição de hoje, como eu disse para vocês, está pautada sobre o profeta Sofonias. Claro, temos um título e o título, haja visto, é muito expressivo. Diz o seguinte: o dia do juízo está chegando. Ok? Então, vamos para lá, vamos para a lição. Bom, o texto do dia diz: o Senhor, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias, capítulo de número 2, versículo de número 3. Observe que por si só o versículo já mostra para a gente a importância do fator buscar. Por quê, pastor? Porque por 3 vezes nós encontramos ali a palavra buscar. Primeiro, buscar é o Senhor, importante demais isso aqui. Segundo, buscar a justiça. E terceiro, buscar mansidão. Ok? Mas deixa eu ir lá para a síntese também resumida, tomei a liberdade de deixá-la bem resumida, bem prática. E a mesma diz-nos o seguinte: segundo o autor, tá, o livro deste renomado servo de Deus, Sofonias, forneceu fundamentos teológicos, ou nos fornece, tá, fundamentos teológicos, pautas teológicas, aplicações teológicas, como você quiser utilizar, fique à vontade, para magiarmos o juízo vindouro. Amém? Muito bem. Então, deixando de lado já essa síntese resumida, a gente vai para a nossa agenda de leitura. Eu coloquei aqui a agenda de leitura, uma agenda comentada. Pois é, tomei a liberdade de pegar aqui as pautas de abordagem do autor, tá? E parafrasear em cima delas, sem fugir da intenção das descrições que ele coloca pra gente. Bom, seguindo aqui de número 1 até o número 6, nós colocamos assim: Deus vindo julgar a terra. Na descrição dele, ele coloca: Deus vem julgar a terra, né? Aqui eu já coloquei: Deus vindo julgar a terra. 2, pois nada está oculto aos seus olhos. 3, começaria por Sião. O que começaria por Sião? O julgamento dele, ok? Logo, começaria por Sião significa começaria pelos seus. Isto aqui me faz lembrar do que disse Pedro. Pedro, ele disse: se o julgamento vai começar por nós, os santos, a igreja, imagina aqueles que estão lá fora. Pois é. Então, aqui a gente já vê com muita propriedade Deus iniciando uma pauta de julgamento para o mundo, tá? Para a terra, mas começando pelos seus. Lembrando que esse dia do Senhor aqui, que vai ser alocado e tratado com muita evidência, tá? Vai ser um dia onde Deus vai julgar a nação israelita, tá? E algumas nações também serão julgadas. Só que, como o autor disse aqui na sua síntese, tá? O livro deste renomado profeta nos forneceu fundamentos teológicos, tá?
para magiarmos o juízo vindouro, ok? Então, automaticamente, esta pauta de juízo, tá, do dia do Senhor aqui dentro do livro, ela também tem um fundamento escatológico e a gente vai falar sobre isso ainda com mais propriedade. Pois bem, uma vez que neste livro, o livro do profeta Sofonias, vê-se claramente que Judá vai ser julgado pelos seus atos. Amém? Isso aqui é uma lição extraordinária, mas deixa eu continuar. Porém, a ira de Deus, tá, será revelada no chamado dia do Senhor. Olha só, a ira de Deus será revelada no chamado dia do Senhor, ok? Onde toda a terra saberá quem de fato é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Através de quê, pastor? Através de seus juízos, ok? Mais uma vez, isso aqui me faz observar a questão do juízo do Senhor ou do dia do Senhor alocado a este livro. Tá? A gente vai ver dentro da lição com muita propriedade que a Bíblia fala sobre diversos dias do Senhor, onde Deus ele agiu julgando, colocando em ordem aquilo que estava fora do lugar. Tá? Porém, dentro desse livro aqui, como o autor diz que nos forneceu, tá, fundamentos teológicos, a gente vai ver com muita propriedade que além de fundamentos teológicos, tá, dentro desse livro a gente também vai extrair uma visão escatológica. Por isso, nós observamos então que essa descrição aqui, porém a ira de Deus será revelada no chamado dia do Senhor, não é só um fato presente para o tempo do profeta Sofonias, mas também é um fato relacionado ao futuro, ou seja, ao nosso presente e daqui a pouco o arrebatamento da igreja, e enfim, isso aqui vai acontecer literalmente, ok? Muito bem, eu sei que na verdade muita gente se nega hoje a crer, foge da responsabilidade, criam subterfúgios, maneira de se afastar do céu, enfim, querem viver as suas vidas aleatoriamente da maneira que quiserem, mas entenda uma coisa, isso aqui com muita propriedade, esse chamado dia do Senhor vai levar muita gente a juízo, ok? Muito bem, deixa eu continuar porque a pauta vai prendendo a gente vai seguindo, tá? O raciocínio acaba fugindo da ideia daquilo que é a agenda comentada. Mas vamos lá. Porém, em meio a tudo isto que eu acabei de dizer, a gente vai aprender também que dentro dessa realidade aqui, tá, vê-se que Ele mesmo, Deus mesmo, vai proteger o justo. Coisa linda isso aqui, né? O mesmo Deus, com juízo, mostrará também a salvação. Então, para a gente fechar aqui a agenda de leitura, com muita propriedade, para nós outros, tá, fica a importância da vigilância. Pegou? Então, vamos comigo. Bom, temos aqui os objetivos da lição. Eu coloquei assim, bem simples, sucinto. Os 3 focos que objetivam a lição. Primeiro, a importância da mensagem do profeta. Segundo, explicar o que significa dia do Senhor. E terceiro, mostrar-nos a importância do fator vigilância. Viram? Totalmente resumido, totalmente prático, totalmente pronto para ser usado. Fique à vontade. Falou? Muito bem. Saindo então aí dos objetivos, totalmente sucintos, a gente chega então na interação. Na prévia da interação, vê-se que o livro deste profeta Sofonias, ele pauta, discursa, expressa, mostra, enfim, trata sobre um Deus justo, santo, julgando o seu povo e condenando o pecado. Ok? Essa é a primeira observação. A segunda, sem arrependimento. O autor menciona arrependimento. Então, sem arrependimento, ver-se com clareza que até os seus serão julgados e se não se arrependerem, serão condenados. Ok? Aí eu me lembro novamente da descrição de Pedro. Se o julgamento começa por nós, o que será daqueles que não têm Jesus, que não querem crer, que não aceitam o Evangelho?
Pois é, queridos, isso é uma realidade. Bom, vamos para a nossa leitura texto, né? Também tomei a liberdade de deixar a leitura texto já explicada para vocês. Observe, o profeta em suas alusões, ele menciona sua árvore genealógica, resumida, claro, e também fala do tempo em que Deus veio a ele convocando-o para que o mesmo fosse o seu arauto, ou o seu emissário, ou como a gente está aprendendo aqui, o seu profeta, tá? O seu enviado, o seu mensageiro. Muito bem. Em seguida, o mesmo inicia a pauta de julgamento do Senhor. Observe que ele só vai começar isso depois que ele fala um pouco da sua própria árvore genealógica, uma apresentação pessoal dele. Ele vai falar sobre a sua descendência, mas eu não vou entrar agora no assunto, porque a gente vai falar sobre isso ainda lá dentro da lição. Ok? Bom, então a gente fecha aqui a leitura texto, baseada em Sofonias, capítulo 1, versículos 1 e 2, totalmente já pronta para ser utilizada. Fique à vontade. Tá? Mas eu quero aqui apresentar para vocês também um escopo do livro do profeta. Por quê? Se estamos estudando um dos profetas menores, fica aqui a deixa. O livro de Sofonias traz-nos quem é o autor, que é o próprio Sofonias, uma data que supostamente foi escrito, baseada aí entre o ano 630 a.C., local de sua atuação, o Reino do Sul, mais conhecido como Judá ou Jerusalém, tá? Tema de abordagem do livro, o Dia do Senhor. E o livro nos apresenta 3 descrições que podem ser divididas em 3 partes. A primeira, nós vamos encontrar profecias sobre os juízos de Deus. A segunda vai falar sobre o julgamento de Deus contra as nações. E a terceira vai falar de bênçãos e promessas, tá, advindas da parte de Deus para o seu povo. Lembrando que dentro dessas 3 divisões nós temos assuntos que são tratados e abordados, e o autor traz esses assuntos para dentro da lição, ok? Mas eu quero apenas magiar para vocês aqui a riqueza dessa divisão. Tá? Na primeira divisão nós temos aqui a genealogia do profeta, o anúncio de julgamento do Senhor, anúncio sobre o dia do Senhor, o dia do Senhor, descrito como um dia de ais, tá? Seu julgamento não será adiado em hipótese alguma. E, por último, nessa primeira divisão, nós temos aí exortação ao arrependimento. Ok? Então, nós observamos aqui que o chamado Dia do Senhor, tá? Ele também traz uma pauta de arrependimento. Ou seja, ele traz a intenção real daquilo que a mensagem vai colocar no coração deles, o que? Uma oportunidade. A gente vai ver isso logo na introdução, tá? A gente vai ver isso que eu estou falando aqui, oportunidade. Tá? Grava essa palavra, você vai entender o que eu vou falar. Muito bem, na segunda divisão nós temos aqui algumas nações sendo apresentadas, o autor também coloca isso dentro da lição, e a gente vai ver com mais cuidado, com mais tato, né? E trato. Tá? Aparece aqui a Filístia, que são os filisteus. A Filístia é a nação uma das nações que mais afrontou, tá, o povo judeu, israelita, assim como a Assíria, tanto quanto a Assíria, né? Depois ele fala sobre Moabe e Amon. Essas 2 nações apresentadas aqui são descendentes diretos de Ló, ou seja, mas que por razões adversas e a pecaminosidade da mesma, tanto quanto a indomável idolatria que havia em seus corações, tá? Deus os levaria a amargar um fim doloso. Por quê? Porque da mesma forma, tá, contaminaram e levaram afronta, levaram pavor, levaram medo, quando foram utilizadas para serem canais de punição e de julgamento para o povo de Deus. Então, essa nação também sofreria as consequências, tá? O autor até coloca aqui Sodoma e Gomorra, e a gente faz uma alusão, trazendo para a nossa apresentação aqui, tá? Tais quais sofreram Sodoma e Gomorra, ok? Muito bem.
Eu estou pegando uma pauta, juntando uma com a outra, deixando o assunto mais prático para você utilizar. Muito bem, depois nós temos ameaças sobre a Etiópia e a Síria, e aqui vale uma observação. O que, pastor? O profeta Sofonias começa seu ministério no período de Josias, ok? Entre o ano 641 a 609 a.C. Há quem diga que isto aconteceu entre 649 a 609. Independente, a gente não trabalha com uma data totalmente exata e concreta, mas com datas mais ou menos aproximadas aí a esses fatos relacionados. Então, tratamos com datas aproximadas, né? Muito bem, mas isso aqui coloca pra gente, tá, uma ideia mais clara do tempo de atuação. Bom, se ele começa o seu ministério no tempo de Josias, é claro que a Síria ainda não havia amargado o seu fim. Por quê, pastor? Pois a mesma só vai ser destruída no ano 612 a.C. Pegou a visão? Ou seja, enquanto Naum foi o dedo da sentença de Deus, tá? Enquanto Naum foi o dedo da sentença de Deus, Sofonias é a confirmação de que o fim da Síria estava catalogado nos anais das verbalidades de Jeová. Pegou? Muito bem. Depois temos, ainda dentro dessa segunda divisão, temos um anúncio de julgamento universal. Claro que essa expressão universal subtende-se que é sobre toda a terra. Escuta isso. O dia do Senhor ganharia conotações escatológicas. Oh, meu Deus do céu, aqui dentro dessa realidade. Muito bem. E por fim, fechando aqui essa segunda divisão do livro, nós encontramos a corrupção de Jerusalém sendo colocada em evidência. Ok? E nós colocamos assim, e a corrupção de Jerusalém forneceria o pano de fundo, ok? Para o julgamento de Deus se tornar real, ok? E somente o arrependimento os pouparia, tá, de uma destruição. Oh, meu Deus! Lembrando que julgar o povo e deixá-los à mercê de nações violentas e cruéis tinha um teor pedagógico. Que isso, pastor? O autor fala sobre isso na lição. Eu apenas estou antecipando o assunto, tá bom? Bom, então a opressão os ensinaria a olhar para Deus e se arrependerem. Lindo demais. Bom, a última divisão aqui, que vai falar sobre bênçãos e promessas, nós temos então salvação e livramento e gratidão e glória, tá, que resultariam em louvor por parte da misericórdia de Deus para com os seus remanescentes, tá, que resolveram se arrepender, resolveram crer, resolveram ficar diante do Senhor, diante de tanta infidelidade, diante de tanto pecado, diante de tanto eu, eles escolheram ficar com o Senhor. Por isso que o autor menciona, né? E com muita propriedade, que Deus ele haveria de proteger o justo. Falou? Bom, mas saindo então dessa apresentação que eu coloquei aqui, você pode utilizá-la, fique à vontade, se uso quiser fazer dela. Somente nela a gente já tem praticamente toda a lição pronta. Falou? Mas vamos lá, vamos para a nossa introdução, né? Eu falei para você gravar a palavra que eu disse, né? Oportunidades. Pois é, olhando para dentro da introdução, eu me deparo com duas palavras que me chamam a atenção, tá? Oportunidades desperdiçadas. Pois é, quando eu olho para oportunidades desperdiçadas, o autor traz para a gente mostrando que isto foi o motivo, tá, de o dia do Senhor, o dia de juízo do Senhor, ganhar conotações teológicas, tá? Ganhar expressões teológicas e escatológicas, digo eu, tá? Assustadoras, porque além de ganhar
conotações teológicas, tá? Evidenciaria a realidade do povo. E uma vez que a realidade do povo seria, tá? Seria mostrada, tá? Seria vista e evidenciada, como a gente coloca aqui, o julgamento de Deus seria inevitável, ok? Logo a gente aprende com muita propriedade que o pecado não ficará impune, haverá um julgamento, ok? Então entenda isso. E lembrando ainda que se o julgamento se iniciaria por eles, tá? Os descendentes de Jerusalém, de Sião, os judeus, a nação do sul, se começaria por eles, logo se estenderia a todas as nações da terra também. Pegou? Muito bem, essa é a nossa introdução sucinta, prática e objetiva. Use ela, por favor. Bom, chegamos então no nosso primeiro tópico. E o nosso primeiro tópico aqui vai falar sobre Sofonias. No subtópico de número 1, sua vida. Ok? Muito bem. O autor já começa dizendo que Sofonias significa o Senhor esconde. Temos uma outra definição também teológica muito utilizada, que é Jeová escondeu. Então você fique à vontade para uso fazer da que você achar melhor, ok? Porque a segunda, tá? Jeová escondeu, eu coloquei ela aqui. Porque o autor, em uma de suas pautas aqui, vai dizer que é provável, tá, que o mesmo tenha recebido esse nome justamente por conta do que Deus fez com ele, literalmente, escondendo ele das maldades do rei em evidência. Quem era o rei em evidência? Manassés, tá? Monarca este que o mesmo também menciona que o seu reinado foi marcado por um período de muito sangue derramado, e sangue de inocente, que é o rei Manassés. Por acaso, tá? O profeta Sofonias nasce justamente nesse período tenso em que esse monarca estava em evidência. Monarca este que leva o profeta Isaías à morte de forma dura, tá? Muito bem, muito bem. Mas Sofonias foi guardado. Pastor, o autor fala que ele fazia parte da nobreza e, por fazer parte da nobreza, provavelmente desfrutou da liberdade, tá? E acesso que tinha ao palácio, uma vez que Josias, o rei em evidência, era seu primo. E há quem diga também, segundo ele aqui, que possivelmente a reforma promovida por Josias tenha tido um dedo, uma influência, tá, desse nobre profeta Sofonias. Ok? Então, fechando aqui bonito essa pauta do autor, eu coloquei aqui do lado mais alguns argumentos apenas para enriquecer um pouco mais, tá? Dizendo assim, sua genealogia, segundo ele mesmo, é relembrada em 4 gerações passadas para mostrar sua descendência. Descendência essa que nós já falamos aqui, ele pertencia à nobreza. Ok? Muito bem. E para a gente fechar esse pacote aqui de apresentações, pautas do autor e minhas, automaticamente a gente vai ver que o mesmo foi tataraneto do piedoso rei de Judá, Ezequias, e também contemporâneo de Jeremias e Miqueias. Ok? Fechamos aqui o primeiro subtópico e vamos para o subtópico de número 2, contexto histórico. Bom, quando eu olhei a pauta do autor, dando aquela lida bem sucinta, eu separei aqui, primeiro, o pecado do povo, segundo, a atitude do rei Josias, e terceiro, a atuação do profeta. Vamos lá? A atuação e, é claro, o tempo de atuação também a gente coloca aqui. Bom, o pecado do povo estava aviltante, gritante, tá? Assustador, literalmente. A atitude do rei Josias pretendia limpar
limpar o reino da idolatria, promovendo uma reforma. É isso aqui. O tempo de atuação do profeta, a gente já viu, está alocado ao ano 630 a.C. Ou seja, isto foi antes, diz o autor, da pré-reforma promovida por Josias, o rei. Tá bom? Muito bem. Isso aqui me faz fazer uma indagação. Uma pergunta, se você preferir. O que exatamente foi a reforma? O que Josias fez? Querem saber? Então vamos lá. Josias foi o 16º rei da nação judia, perdão, falar israelita, da nação judia. Tá? Josias foi o 10º rei de Judá, para ser mais exato. Ele começa seu reinado, já até mencionei, mas eu volto a citar aqui, entre os anos 649, tá, a 641. Mas a gente pega a pauta do autor e fica com 641 a 609 a.C., para não ter problema. Falou? Muito bem. Então, de acordo com as escrituras originais, tá, Josias foi responsável por instituir uma grande reforma, ou grandes reformas, para ser mais exato. Josias é motivado por um ardor espiritual. Sim, para ele fazer isso é porque ele foi motivado por um ardor espiritual. Pare e pensa comigo. Pare e pensa comigo. A gente vai falar aqui sobre Ezequias ainda, mas temos Manassés e Amon antes de Josias começar a reinar, ok? E o reino vai ficar 50 anos preso à idolatria, preso ao erro durante o reinado desses dois monarcas, ok? Quando Josias vai assumir o trono, ele é uma criança de 8 anos de idade. Aí surge aquela pergunta, o que uma criança de 8 anos vai fazer em relação ao povo? Pois bem, ele teve como auxiliar o sumo sacerdote. Claro que isso, com certeza, lhe ajudou bastante a entender a pureza, tá, e a realidade das misericórdias de Deus. Então, no seu 18º ano de rei, ele começa então uma restauração pelo templo do Senhor. E mediante esta restauração vai ser encontrado o livro da lei que estava perdido. E quando o livro é encontrado, tá, e o mesmo escuta a leitura do que estava sendo relacionado ali no livro da lei, ele vai procurar e consulta a profetisa Hulda. A mesma, após dirigir a palavra profética a ele, vai fazer com que ele automaticamente, movido e comovido, tá, por esse sentimento espiritual, comece então literalmente a colocar em evidência uma reforma religiosa no reino, ok? Então, como ele já havia começado, tá, a restaurar o templo, depois dessa aliança que ele faz com o Senhor, na intenção de promover essa reforma religiosa, o que ele vai fazer? Ele vai purificar o templo do Senhor. Ok? É uma história muito interessante. Tá? Para eu chegar a essa ideia da reforma dele, eu preciso entender esse contexto histórico. Tá bom? E isso aqui é muito bonito. É uma história muito bonita. Ele começa então a sua aliança com o Senhor, fazendo primeiro a purificação do templo. Por que ele faz isso, pastor? Pega isso aqui comigo. A purificação do templo dá início a esse processo. Afinal, era o templo, o lugar sagrado, para se cultuar e adorar a Deus em conjunto. Olha por que ele está fazendo isso. É lindo demais. Segunda coisa que ele vai fazer é derribar de seu reino todos os altares, tá, dirigidos a Baal. Tá? E eu posso até acrescentar aqui a qualquer outra entidade profana. Ele vai limpar o reino da idolatria, que durante o período de reinado de Manassés e de Amon foi o cunho onde o povo estava literalmente afastado do Senhor. O que Josias vai fazer? Trazer o povo de volta para o altar da adoração sem mistura. Porque na verdade era isso que Deus queria.
tá bom? Então ele toma essa iniciativa, tá, de arrebentar com todos os altares de Baal, coisa linda demais. E é claro, a terceira coisa que ele vai fazer é trazer de volta as celebrações genuínas, sem mistura, e vai colocar em evidência uma das festas mais importantes, se não for a mais importante, porque a mesma está alocada justamente ao que? A liberdade do povo. O dia em que o povo sai do Egito, a Páscoa foi instituída como uma das mais importantes festas, porque a mesma relembra o dia em que o povo foi livre da escravidão. Coisa linda demais. Ou seja, quando essa festa aqui está sendo celebrada durante o período desse monarca, o que eu aprendo? Eu aprendo que o tempo preso na idolatria, o tempo preso no tempo de Manassés e Amon, automaticamente está sendo esquecido, deixado de lado, porque a evidência, a adoração genuína não pertence às entidades pagãs, mas a Deus único, verdadeiro, tá? E é isso que o rei Josias traz para dentro da realidade. Bem, muito bem. Eu falei sobre a reforma, né? Tive que tomar um tempo aqui. Mas toda reforma mexe com a estrutura, né? Toda reforma mexe, porque toda reforma fala de renovação. O que Josias queria era literalmente renovação. Para a gente terminar aqui então essa pauta aqui de informações que eu trouxe para vocês, tá? A gente pode concluir dizendo que provavelmente Sofonias, né, como a gente já viu, até tenha sido o real motivador da vida de Josias para que o mesmo tomasse a atitude em fazer essa reforma no reino, ou seja, em trazer ordem e Deus de volta para o altar da adoração do povo de novo, ok? Sem mistura, sem mistura. Bom, muito bem, mas a gente entende que depois que Israel foi levado pela Síria no ano 722, tá, o Reino do Sul ele ficou naquele verdadeiro vai e vem, aquela onda de vai e vem entre a idolatria e a sanidade. Enfim, foi justamente por conta dessa onda de vai e vem, tá, que a gente vai ver aqui o autor mencionar, tá, a partir de Ezequias. Ezequias ele foi um rei que procurou andar nos caminhos do Senhor, tá? Ele não seguiu o caminho do seu pai, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele simplesmente ignorou as atitudes do pai e procurou fazer a coisa certa. Ezequias colocou o reino praticamente de volta no altar, ok? Mas após a sua saída, como eu já disse, entra Manassés, tá? E após Manassés vem Amon. E aqui a gente fecha o pacote dizendo que no reinado desses dois elementos, Judá, claro, ficou preso ao pecado, à idolatria, à rebeldia durante 50 anos. Ele só vai ter a liberdade de ver novamente o altar da sanidade restaurado quando o jovem, o menino Josias assume o trono. Falou? Muito bem. Acho que eu já posso sair daqui, né? Fiquem à vontade para cavar mais. Deixa eu ir para a terceira. A terceira não está tão grande, a gente vai acabar rapidinho. Bom, terceiro subtópico aqui, estrutura e mensagem do livro. Bom, o autor vai dizer que o livro do profeta Sofonias possui um estilo predominantemente poético. Eu acho que o autor gosta muito de poesia, né? Porque, eu vou te falar, ele está vendo poesia praticamente em quase todos os livros proféticos aqui, né? Mas vamos lá. Bom, ele vai dizer então que o livro possui, tá, esse estilo predominantemente poético e está organizado em 3 partes principais. Eu já mencionei logo no início. A primeira vai falar sobre profecias contra as nações e terceiro, bênçãos prometidas. São essas 3 divisões, ok? Não vou falar sobre elas porque eu já mencionei. Caso queiram mais informações sobre essas 3 pautas, tá? É só dar uma subidinha lá, volta aqui o vídeo para ser mais exato e dá uma lida lá, ok? Bom, vamos lá. Mas para a gente fechar a pauta do autor aqui, eu coloquei aqui embaixo o seguinte: a definição exata, tá,
porque ele vai colocar aqui em evidência na sua pauta o dia do Senhor. Então, a definição exata do dia do Senhor aqui, tá, é um tema, diz ele, que atravessa toda a profecia de Sofonias no fito, ou seja, na intenção de indicar o agir, ou de mostrar o agir de Deus na história, meu Deus do céu, tá? E, claro, com o propósito de concretizar seus planos. Forte demais isso aqui. E aí me permite uma observação. Esse dia tinha como objetivo a instalação, olha só o que ele vai dizer, tá? A instalação da ordem divina. Não era só na nação israelita, não, era no mundo. Ok? Logo, antes do dia do Senhor escatológico, existem, diz ele, diversos dias do Senhor. Eu mencionei. Ok? Mas aqui ele traz para a gente com muita propriedade esses dias do Senhor que foram alocados aqui. Por exemplo, dias do Senhor relacionados à queda de Nínive, de Babilônia, tá? E a própria derrocada de Jerusalém. São considerados dias do Senhor. Ok? E esses dias do Senhor aqui são dias relacionados a juízo, a julgamento, a sentença, tá? Da parte de Deus. Então, toda vez que a gente vê dia do Senhor na Bíblia, está relacionado a uma de suas ações sobrenaturais, seja ela de punir, de salvar, ou seja ela de destruir, ou seja ela da maneira que for para julgar aqueles que estão alocados ao pecado. Falou? Então é preciso ter muito cuidado, tá bom? Em relação a isto. Muito bem. A queda de Nínive, a gente falou sobre isso, de Babilônia, enfim, vão mostrar a importância desse dia do Senhor. Muito bem, aí o autor traz para a gente aqui uma pauta dizendo, foi a partir desta expressão, tá, que surgiu a compreensão de um dia do Senhor escatológico. Coisa linda demais, né? Cremos que há momentos específicos na história em que Deus se levanta do trono, diz ele, para fazer valer sua justiça. Por isso devemos viver como servos tementes e vigilantes, tá? Nós vimos sobre essa expressão, né, de que Deus se levanta do seu trono. Nós temos uma descrição aqui no livro do profeta Miqueias, no capítulo 1, versículo de número 3, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Olha só, Deus sai do seu lugar. Ou seja, aqui nós temos com propriedade Deus se levantando do seu trono, saindo para caminhar sobre a terra. É claro que esse caminhar de Deus sobre a terra vai trazer sobre a mesma, tá, um peso assustador, ok? É apenas para a gente validar aqui a expressão que o autor coloca, tá bom? Sobre Deus se levantando em alguns momentos, tá? Para fazer valer sua justiça. Pegou? Muito bem, vamos para o tópico de número 2, o juízo vindouro. Aqui, no tópico de número 2, o primeiro subtópico traz para a gente a ira do Senhor. Bom, nós colocamos aqui com muito cuidado, olhando para a pauta do autor, algumas observações, apenas para a gente ter um entendimento mais claro. Tá? A ira do Senhor é marcada por um dia de ais, observe isso. Lembrando que esta definição usada parafraseia a sentença, eu estou me referindo aos ais, ok? Então, os ais aqui, eles automaticamente estão alocados à descrição sentença. Logo, a ira de Deus está relacionada justamente à sua pauta de julgamento. Isso é só para a gente entender de forma mais clara essa parte, tá, que o autor coloca para a gente. Por esta razão, vê-se claramente, senhoras e senhores, tá, que Sofonias ele inicia sua mensagem com muita severidade, com muita realidade, para ser mais exato, tá? Destacando o que, pastor? Destacando e mostrando a ira do Senhor, mostrando, como eu disse aqui, a ira do Senhor, tá? E colocando a mesma, tá, da seguinte maneira, mostrando que a mesma consumiria tudo sobre a face da terra. Tá? Capítulo 1, versículos 2 e 3.
Tá bom? A mesma também não pouparia Judá, falamos sobre isso, né? Pois Jerusalém praticara o sincretismo religioso, olha só, Jerusalém também não seria poupada. Deus julgaria primeiro eles, começaria por eles. Por quê? Porque estavam praticando o sincretismo religioso. O que é isso? Estavam misturando a idolatria, tá? E trazendo-a para dentro, tá, do seu cunho de adoração ao Senhor. Estavam misturando as coisas. A gente viu isso lá na época de Oséias, né? No livro de Oséias. Oséias vai ser utilizado ali como exemplo, justamente porque o povo estava adorando a Deus, chamando Deus de quê? De meu Baal. A gente viu a apatia espiritual que estava alocada no tempo de Joel. A gente viu, tá? E a gente vê com muita propriedade dentro dos livros desses chamados profetas menores, que foram chamados para pregar contra o pecado do povo. O próprio Amós vai mostrar Deus como prumo no meio do povo, porque o povo estava literalmente distanciado da verdadeira adoração, tá? Bagunçavam o coreto, misturavam as coisas e achavam-se no direito de estarem certos, né? Meu Deus do céu. Então não é diferente isso aqui. Eles praticavam o sincretismo religioso, lembrando que tá? O sincretismo religioso não faz parte da nossa pauta de vida e de adoração. Por quê? Não dá para servir a Deus, tá? E servir ao diabo ao mesmo tempo. Não dá para se assentar na mesa com o cálice de bênção e dividi-lo com o cálice de maldição, o cálice dos demônios. Não dá. Não dá, porque Jesus, com muita propriedade, ele também vai colocar em evidência dizendo que não dá para você servir a Deus e a mamão, porque uma hora você agrada um e entristece o outro. Então não dá para ter aqui um sincretismo religioso. Não dá. Não dá. Compatibilidade não há, tá? Entre o santo e o profano. Então o povo está trazendo para dentro da realidade deles a idolatria, formando esse sincretismo religioso, tá? Se inclinavam para Baal, diz o autor aqui. Isso é uma verdade, né? Se inclinavam para Baal, chamavam Deus de meu Baal, tá? E quem era Baal? Uma entidade profana, tá? Meu Deus do céu. O autor diz aqui que chegaram até a adorar os astros, né? Astrologia, coisa de louco, gente. Os caras conheciam a lei, sabiam quem era Deus, sabia que Deus não aprovava nada disso. Eles achavam que podia fazer. Agora tu vê, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, tá tudo em paz. Não é assim não. Assim não. Quer dizer então que tu serve a Deus, né? Eu sou servo de Jesus Cristo, mas de vez em quando eu vou lá sendo uma velhinha. Para. Eu sirvo a Deus, mas se me der vontade eu subo a escadaria lá da Penha, lá de joelho. Cara, cada um no seu quadrado, querido. Não mistura as coisas não. É uma misturada danada, né? A gente falou aqui em lições anteriores sobre essa questão da mistura. O povo quer trazer uma misturada para cá. Tem igreja que você não sabe se ela é protestante, se ela é messiânica, se ela é católica, você não sabe. Você não sabe. É uma misturada danada que você não sabe. É um sincretismo doido que você não sabe. Não. Para com isso. Vamos ser genuínos, vamos ser verdadeiros. Vamos ser autênticos, vamos ser bibliocêntricos, pelo amor de Deus. Para com isso. Ok? Enfim, a pauta ficou grande demais, né? Ficou. Bom, observação. Eles tentaram misturar o culto ao Senhor com práticas pagãs. É isso. Meu Deus do céu. Vale até uma pergunta, né? Como é que nós estamos prestando nosso culto para Deus? Como é que nós estamos adorando verdadeiramente? Como é que você tem adorado? Se portado ou se comportado diante do altar de Deus? Porque não vai chegar no altar de qualquer maneira, né? Não pode. O altar é lugar santo, lugar de intimidade, lugar de aproximação.
O lugar onde Deus te tira da tua realidade e leva para a realidade dele. Altar é isso. Altar é lugar de conserto. Ninguém vai ao altar e volta do mesmo jeito. Ninguém. Ninguém. Porque altar é lugar de conserto. Pelo amor de Deus. O autor faz uma alusão aqui interessante, né? Ele diz assim, ó. Pois segundo o autor, o Senhor estava preparando o holocausto. E os babilônios eram os convidados. E Judá seria o sacrifício. Que coisa, né? Por que, pastor? Porque em Judá havia idolatria, diz ele. Havia líderes corruptos. Havia violência e havia fraude. A gente já viu isso aqui com tanta propriedade, não é? Sacerdotes que se vendiam, não estavam mais preocupados com a liturgia e o povo estava vivendo de qualquer maneira. Profetas comprados, juízes comprados. Gente, realidade, precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado. Estamos vivendo um tempo complicadíssimo, gente. Complicadíssimo. Tá? Sei lá, as pessoas estipulam valores. Já pensou? Quem não cobra, quem não estipula valor, não tem valor. É impressionante isso. Quando você começa a estipular, colocar valor, aí te dão valor. Deixa eu sair daqui. Devemos repensar, diz o autor. Devemos repensar nossas ações, pois prestaremos contas a Deus de tudo o que fizemos, tá? Nossa vida precisa ser santa, assim como o nosso culto também deve ser santo. Bom, haveremos de prestar contas, não tem jeito. Há um julgamento também, apontando para nossas vidas. Eu comecei a nossa lição falando sobre isso praticamente, tá? Onde a gente vê Deus julgando primeiro os seus. E depois que Deus julga os seus, Deus se dirige às demais nações. Me lembrei de Pedro dizendo que o julgamento começa por nós, para depois se estender para aqueles que estão lá fora. Então entenda uma coisa, se eu vou ser julgado primeiro, eu que procuro fazer a vontade do Senhor, mesmo assim ainda vou passar por um julgamento. É claro que quem está fazendo a vontade do Senhor está debaixo da graça, está debaixo da santidade, está, como disse o Senhor, né, literalmente, após apresentar Jó, reto, temente, que se desvia do mal. Ok? Então, se você está vivendo uma vida nesse molde, desta maneira, automaticamente você vai ser julgado por suas obras. Ok? Mas fique tranquilo, independente disso, vai ser julgado. Passaremos por um julgamento de avaliações, mas seremos julgados. Agora você imagina aqueles que estão lá fora, tá? Que estão levando suas vidas da pior maneira possível. Preferem abraçar o pecado do que abraçar a santidade. Preferem viver no leito da amargura do que viver na santidade e na graça de Deus. Preferem automaticamente trocar o santo pelo profano. Pois é, trocando as realidades, violentando a natureza, trazendo inverdades para aplacar os seus desejos mais violentos, cruéis, mesquinhos e devassos escondidos dentro de si. Tu acha que não? Se Deus vai começar a julgar pelos crentes, pelos servos, pelos fiéis da terra, imagina quando chegar a vez deles. Pois é, por isso que nós temos aqui a responsabilidade de sermos pregoeiros. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Se quiserem ouvir, que ouçam. Se não quiserem, a gente vai continuar pregando do mesmo jeito. Pronto, ficou melhor, né? Muito bem. Então, vamos lá. Segundo subtópico, Judá não teria imunidade. Tadinho. Nesse tópico aqui, o autor vai dizer que eles estavam vivendo uma ilusão, literalmente. Eles pensavam que o dia do Senhor para eles seria um dia de alegria, de festa, de fervor. Que nada.
Leva uma vida totalmente fora do conceito da graça, distante de Deus e achando que ainda... Não, o dia do Senhor é dia de bênção, porque a gente vai ser livre, o Senhor vai nos livrar de todas as opressões. Ah, meu Deus, tadinho. Por quê, pastor? Porque os mesmos, o autor aqui coloca com muita propriedade, extraindo sua descrição aqui do livro do profeta Sofonias, os mesmos também seriam julgados. A hora de serem julgados, senhoras e senhores, estava chegando. Assim como ele, Deus, puniu a nação do norte, Judá também seria. Sofonia descreve esse momento como um dia de angústia, dia de alvoroço, dia de ânsia, dia de desolação. O dia do Senhor não tinha nada a ver com dia de alegria, não tinha nada a ver com dia de festividade, porque era um dia de dor, era um dia de angústia, era um dia de alvoroço, era um dia de desolação. Meu Deus do céu. Por isso que a gente vê que na segunda metade da grande tribulação, quando começar o dia do Senhor a se manifestar na visão escatológica, a gente vai ver que juízos assustadores serão lançados sobre a terra. Então serão dias pavorosos, serão dias terríveis, onde o mundo vai ver a mão de Deus literalmente trazendo sobre eles um julgamento a nível de mundo em todos os 4 cantos da terra. Que é isso? Assustador, mas é uma verdade. Tá? Nesse dia os homens ficariam angustiados por causa de seus pecados e nem mesmo a riqueza os livraria. Ok? Então, isso aqui é uma grande realidade. Qual a lição, pastor? Sofonia nos ensina que os recursos humanos jamais reverterão a justiça de Deus. Devemos andar em conformidade com a palavra do Senhor, pois o dia do Senhor trará espanto em vez de alegria. E na visão escatológica, senhoras e senhores, isto requer da Igreja de Cristo muito cuidado, muita vigilância, atenção com a sua própria vida. Como é que você está vivendo? O que você está fazendo? Como é que você está adorando? Como é que você está se comportando e se portando diante do Senhor? Então, querido, pelo amor de Deus, é por este motivo, diz o autor, tá? Que há crentes que se assustam, ficam com medo, tá? Quando pensam sobre a segunda vinda do Senhor. Ah, dá um medo, dá medo, dá medo. Né? Tem crente que fica com medo. Como é que eu estou? Gente, é procurar andar certinho todos os dias. Jesus não vai voltar daqui a 20, 30 anos, não. A gente não espera Jesus para amanhã, a gente espera Jesus para hoje, para agora, para já. Tá? Ninguém espera Jesus para daqui a 30, 20 anos. Não, a gente espera para agora. Tá? Essa visão de esperar Jesus para agora, para hoje, para o momento de hoje, tá? As pessoas preferem simplesmente colocar uma venda, né? Tem tapar os olhos, tá? Os ouvidos para não ouvir essa realidade. Mas não tem como, não tem como. Não dá para a gente mudar. O Senhor Jesus, ele na sua palavra declara com muita propriedade para nós vigiarmos e orarmos, porque não sabemos o dia nem a hora em que ele virá. E por não saber a hora nem o dia em que ele virá, é isto que nos faz sermos constantemente vigilantes. Subtópico de número 3, juízo sobre as outras nações. Isso aqui é muito sucinto, rápido, dá para a gente terminar logo, né? Bom, o autor fala aqui sobre o juízo do Senhor sobre as outras nações com muita propriedade. Nós pegamos a pauta aqui e colocamos algumas descrições, colocando-as da seguinte maneira. O cunho escatológico mostra-nos que o dia do Senhor será um tempo de angústia, pavor e medo, a gente viu isso. A visão que os judeus vivenciaram quando foram levados cativos à Babilônia era de um dia insuportável, pois nada e ninguém os poderia livrar. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O dia em que eles foram levados à Babilônia foi um dia insuportável.
Pergunto, os profetas não avisaram? Sim. Jeremias não aconselhou para que eles se rendessem? Sim. Obedeceram à voz do profeta? Não. Os monarcas quiseram obedecer à voz dos profetas? Também não. Lembrando que a voz do profeta era a voz de Deus. Pergunto, ouviram a voz do profeta? Não. Se não ouviram a voz do profeta, automaticamente não ouviram a voz de quem? De Deus. Então, o dia veio. E quando o dia veio, foi um dia insuportável. Tá bom? Então a descrição escatológica mostra com muita propriedade que o dia do Senhor é dia de dor, é dia de pavor, é dia de medo, como a gente já viu e já definiu, e aqui a gente apenas volta para confirmar. Então, nada, ninguém os poderia livrar. A única forma, tá, de vivenciarem uma esperança para escapar seria o arrependimento. Ok? Mas este também foi ignorado. Como nós vimos na nossa pauta de introdução, foram oportunidades desperdiçadas. Ou seja, Oséias profetiza, ninguém quer ouvir. Joel profetizou, não quiseram ouvir. Amós profetizou, ignoraram. Enfim, todos os profetas passaram e profetizaram e eles ignoraram. Interessante, né? Deus vai colocar Jonas para pregar para Nínive e o povo de Nínive vai ouvir a voz do Senhor. Que coisa, né? Impressionante isso aqui. Então, oportunidades desperdiçadas, ok? A única forma de vivenciarem e de serem poupados seriam se fossem realmente alocados a essa descrição do arrependimento, ou seja, se eles viessem de fato a se arrependerem-se de seus pecados, mas desperdiçaram. Deixa eu sair, vamos para o tópico de número 3, o dia do juízo está chegando. Subtópico de número 1, uma cidade opressora. Bom, aqui o autor diz que os juízos expedidos não poupariam a cidade santa. Cidade santa, Jerusalém, tá? Identificada como uma cidade opressora. Então a cidade opressora aqui citada pelo autor é Jerusalém, ok? Apesar, né, das investidas do Senhor para que o povo se arrependesse, e pelo visto a gente vai ver que não surtiu nenhum efeito, pois os judeus permaneciam resolutos, diz ele, tá, em seus pecados, ignorando literalmente a correção do Senhor, conforme a gente lê aqui, tá? E ele começa a dizer com muita propriedade, ainda mais, que eles madrugavam, tá, com o desejo de pecar. Essa expressão, eles madrugavam, tá? Eles já acordavam literalmente, tá? Com o desejo de pecar, com o pecado já pulsando dentro deles. Tá? Tanto que para eles, diz o autor, o pecado não era um acidente, já era algo idealizado, algo maquinado. Tá? E ele coloca aqui, tem uma expressão até interessante, né? Já era algo maquinado e pintado com cores atraentes, olha só. Então o pecado para eles, tá, não era algo aleatório, tá, do descaso, mas era algo já idealizado, algo que já estava dentro deles, já fazia parte deles. Ou seja, eles se sentiam atraídos, seduzidos por este pecado, ok? Porém, diante desta realidade, o autor também coloca dizendo que o Senhor, tá, congregaria os povos da terra, uma referência à Babilônia, tá, uma referência à Babilônia, e toda a ira do Senhor seria despejada sobre Jerusalém. Olha só, interessante isso aqui, né? O Senhor congregaria, ajuntaria, tá, os povos da terra, para ser mais exato, Babilônia, tá? E aproveitaria o momento em que Babilônia seria o seu carrasco, juiz e agente de punição, tá? Para, através disto, despejar sua ira sobre Jerusalém, sobre seus atos infames, tá? Sobre suas atitudes promíscuas, tá? E o descompromisso de entenderem e de atenderem ao chamado de Deus ao arrependimento. Ok? Então a nação de Babilônia, tá, esses povos que ele cita aqui, de fato seriam agentes de juízos e punições
para Jerusalém. Por quê, pastor? Porque Deus não compactua com o pecado. Tá? Não existe comunhão entre Deus e o pecado. Tá? Deus não compactua com o pecado. Tá bom? Então, aquele que deseja viver no pecado, diz o autor, aquele que deseja viver no pecado, aquele que gosta de viver no pecado, aquele que faz do pecado, tá, o seu primeiro dia da manhã, a sua primeira hora da manhã, o seu primeiro pensamento da manhã, meu Deus, misericórdia, que faz do seu pecado o seu desejo maior, com certeza vai atrair o juízo de Deus para si. Meu Deus do céu. A gente falou na introdução sobre oportunidades desperdiçadas. É justamente o que a gente vê aqui. O Senhor está dando oportunidade para o arrependimento. O autor vai dizer com muita propriedade, o Senhor nos dá oportunidade para o arrependimento. Por que Ele nos dá oportunidade para o arrependimento? Porque a porta do seu favor imerecido está aberta. Meu Deus do céu. Sim, de fato. Assim como para Israel naquele tempo, o Senhor usou os profetas para mover o coração deles para o arrependimento. A gente vê isso com muita propriedade nas profecias de Jeremias, nas profecias de Oséias, nas profecias de Joel, Amós, enfim, na profecia desses grandes homens de Deus que foram inspirados pelo Espírito Santo, movidos, conduzidos, levados pelo Espírito Santo a promover um reavivamento, a trazer de volta a esperança para eles, e eles ignoraram todas as oportunidades que foram dadas ao Senhor, que foram dadas pelo Senhor, eles ignoraram. Bom, então o Senhor nos dá a oportunidade de arrependimento. Hoje, eu e você temos a oportunidade de abraçarmos a grande salvação, o grande favor, o grande livramento. Ok? Por quê, pastor? Aí ele continua dizendo que enquanto o dia do Senhor para Jerusalém representou uma oportunidade de purificação e restauração por meio de um juízo temporário, o dia do Senhor, final e escatológico, representará a consumação de todas as coisas. Fica firme, crente. Jesus está voltando. Não perca a direção dos céus. Falou? Vamos lá, subtópico de número 3, promessas de bênçãos futuras. Estamos chegando aí ao final do livro, né? E na nossa apresentação inicial, onde nós pegamos ali o livro para falar das 3 divisões, nós colocamos que no capítulo 3 a gente vai ver com muita propriedade salvação e livramento, gratidão e louvor, que são as pautas apresentadas, né? E aqui no subtópico de número 3, a gente vê promessas de bênção futuras. Bom, depois de apresentar o lado sombrio do dia do Senhor, diz o autor, o profeta, ele encerrou sua mensagem destacando o lado festivo, tá? A destruição, apesar de ser gigantesca, não era total, pois não destruiria o selo das promessas para Israel. Que coisa forte isso aqui, né? Meu Deus do céu. Sofonias destacou o livramento que Deus concederia aos remanescentes de Israel em meio à destruição das nações. Os justos receberiam lábios puros, abandonariam a blasfêmia, servindo a Deus em um mesmo espírito. O povo disperso viria de lugares longínquos para adorar ao Senhor. A soberba seria extirpada do meio do povo. Sofonias foi categórico em afirmar que haveria em Israel um grupo restaurado, identificado como os remanescentes de Israel. A presença de Deus seria perceptível no meio do seu povo. No final da história haverá os remanescentes fiéis, que estarão para todos sempre diante de Deus. Zelemos e vigiemos para que possamos estar entre os tais. Essa definição final aqui é muito linda. Por quê? Porque a gente vê aqui com muita propriedade que o lado sombrio do dia do Senhor vai ser deixado de lado
e o profeta vai trazer o ar de esperança, né? E esse ar de esperança trazido pela profecia pouparia aqueles que creram, que se arrependeram e que se voltaram para o Senhor. Ou seja, que não deixaram a oportunidade ser desperdiçada, mas abraçaram ao Senhor. Ok? Isso aqui é lindo demais, demais, demais. Amém? Então, automaticamente, para a gente fechar logo esse subtópico aqui, a gente vê que a essência dessa descrição toda aqui é que, mesmo o dia do Senhor sendo um dia avassalador, doloso e constrangedor, não seria totalmente para destruí-los definitivamente, embora de fato acontecesse, tá, uma destruição devastadora. Mas Deus haveria de poupar o justo, e por causa disso, tá, esses remanescentes automaticamente seriam, tá, o povo que iria estar colocando o altar da adoração de volta no seu devido lugar. Ok? Fica até um alerta, né? Alerta para que nós venhamos estar aqui vigilantes, zelando, tá? Enquanto estivermos aqui nessa terra, devemos vigiar e zelar pela nossa salvação. Para quê, pastor? Para não sermos surpreendidos com o dia do Senhor escatológico. Falou? Muito bem. Lembrando que esse dia do Senhor escatológico aqui, não sei se mencionei. Se não mencionei, eu menciono agora. Tá? Vai estar acontecendo literalmente durante o período da grande tribulação, né? Bom, a tribulação é um período de 7 anos, fechando aqui os 70 anos proféticos de Daniel, que é a última semana que falta. Então, automaticamente, quando chegar essa grande tribulação, essas 7 semanas, fechando aqui as 70 semanas profetizadas por Daniel, a gente vai perceber que é um período de 7 anos dividido em 2 partes. Na primeira parte, nos 3 anos e meio da primeira parte, nós temos aqui um governante mundial alocando todas as nações em volta de si, promovendo paz, fazendo aliança, tá? Resolvendo o problema praticamente de tudo e de toda a humanidade. Enfim, na segunda metade da grande tribulação, ele rompe essa aliança com Israel e automaticamente, a partir desse momento em que o seu coração se avulta para guerrear e para fazer guerra, Deus vai começar a lançar sobre a terra juízos terríveis, espantosos, assustadores. Tá? É o grande período da chamada tribulação acontecendo. Então, esses dias terríveis e espantosos são considerados, tá, dias do Senhor. Tá? Então, para a gente fechar logo isso aqui de uma vez e já ir direto para a conclusão, eu quero ir para a conclusão terminando isso que eu comecei aqui a parafrasear com vocês, ok? Lembrando que nesse período da grande tribulação, onde a mesma é dividida em 2 partes, existem aqui algumas escolas escatológicas, né, que falam sobre o arrebatamento da igreja, tá bom? Existem os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas ou mesos-tribulacionistas, tá? E os pós-tribulacionistas. São 3 escolas, tá? Cada uma dessas tem um pensamento e tem uma ideia clara. Tá? Os pré-tribulacionistas, tem que falar com calma, né? Eles dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação se iniciar, literalmente. Tá? Então, quando o anticristo der as caras, o homem do pecado se mostrar, a igreja está sendo arrebatada. Assim creem os pré-tribulacionistas. Tá? Os mesos ou mid-tribulacionistas, eles dizem que a igreja vai entrar e vai ficar até a metade da grande tribulação. Quando os juízos de Deus começarem a ser derramados sobre a terra, então a igreja que entrou na grande tribulação vai ser arrebatada nesse momento. Assim pensam os mid ou mesos tribulacionistas, ok? E para finalizar, os pós-tribulacionistas dizem que a igreja vai passar por todo o período da grande tribulação e vai ser arrebatado no final. Aí eu te pergunto, para quê? Se no final da grande tribulação Jesus está voltando para estabelecer o reino milenar e destruir o anticristo, vai haver necessidade de ser arrebatado? Para quê? Precisa mais ser arrebatado. Jesus já está voltando. Se Jesus já está voltando, estabelecendo o reino milenar, é só entrar no reino com ele. Pronto, acabou. Precisa.
ok? Então, não faz sentido. Entendeu? Eu vou ser arrebatado no final. Para quê? Cada uma, né? Pastor, qual é a sua linha de raciocínio? Bom, eu sou pré-tribulacionista, tá bom? Mas não vou brigar com quem acha que é meso. Fique à vontade, querido. Se você quer entrar na grande tribulação, é o seguinte, entra, fica nela até o final, o problema é teu. Quem vai viver aqui as agruras, as perseguições, tá? Esse modelo de governo que quer implantar já na atualidade, a nível de mundo, fique à vontade, querido, fique à vontade. Agora, fechando literalmente aqui, o autor coloca dizendo que a gente viu isso, né? E a gente vê isso com muita propriedade no livro do profeta Sofonias, a partir do versículo de número 2, Deus mostrando que haveria de julgar o seu povo. Claro que no capítulo 1, versículo 1, ele fala um pouco da sua vida, contando sua história e sua descendência. Mas no versículo 2 em diante, a gente vai ver ele anunciando o seu juízo e o seu julgamento, tá? E chamando o povo para o arrependimento. Tá bom? Bom, lembrando ainda que o julgamento de Deus traria uma pauta de destruição, era um julgamento severo, era um julgamento realmente de punição por conta da rebeldia, por conta de todos os pecados adversos, por conta de todos aqueles que estavam alocados à corrupção de modo geral. Então Deus viria para puni-los. O julgamento de Deus traria essa pauta. E o que é mais interessante, como nós vimos na semana passada, que o profeta não entendeu, tá? Era Deus usar nações ímpias para estar realizando literalmente a sua vontade para com Jerusalém. E aqui, com muita propriedade, Sofonias vai ver isto acontecer literalmente, onde Deus vai colocar Babilônia como carrasco, como juiz, tá? E como júri da sua própria nação. Haveria uma destruição, seria uma destruição avassaladora. Aonde eles pensaram que haveria paz e tranquilidade e festa, ficaria apenas a lembrança da destruição. Seriam levados, conduzidos, tá? Onde um Jeremias escreve lamentando, chorando, vendo seu povo sendo arrastado para o cativeiro, né? Para um período tenso, onde viveriam 70 anos, até aprenderem, até realmente, tá? Se unirem de novo e poder então voltar para casa, não mais somente os judeus, mas agora judeus e israelitas formando uma única nação de 12 tribos, haveriam de voltar para casa, unidos. Então, o que a gente vê aqui com muita propriedade é que para os judeus, israelitas de modo geral, tá, o cativeiro, ele, embora tenha trazido destruição, tenha deixado as terras do norte e do sul totalmente destruídas, como descreve-se, tá? No momento em que Nabucodonosor destrói o templo, os portões de Jerusalém são queimados, os muros são derribados, tá? Então fica uma devastação total na terra. E, mediante a isto, passados 70 anos, eles estão voltando para casa para reconstruir tudo de novo, ok? Então, o cativeiro, a punição, as nações alocadas, que também foram julgadas, porque agiram além daquilo que deveriam agir, foram realmente cruéis. Então Deus também puniu as nações, até porque faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Então, de uma forma ou de outra, seriam punidos e julgados. Mas Israel estava sendo julgado porque aderiu, tá? Porque aceitou, porque compactuou, porque praticou, porque formulou secretismo religioso. Ok? Israel estaria indo para o cativeiro para ser purificado, moldado, tratado e trazido de volta totalmente cônscios de suas responsabilidades, adorando unicamente o Deus Todo-Poderoso. Pega a visão. Deus te abençoe, tá bom? Que essa lição sirva realmente, tá, de ensinamento para a sua vida. Fique firme, creia, não perca o foco da promessa, ok? O dia do Senhor, para eles, já aconteceu. Segundo a profecia de Sofonia, aconteceu.
Mas o dia do Senhor universal, que foi extraído daí, esse ainda está por acontecer. Tá bom? Então, eu não quero ver esse dia. Eu quero ser arrebatado antes. Embora nós já estejamos, embora nós venhamos já estar vivendo os chamados princípios de dores, estamos vivendo isso, nós estamos vivendo a tribulação. Tá? Erroneamente, quem pensa que nós já estamos vivendo a tribulação, está enganado, querido. Estamos vivendo o princípio de dores. Temos guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, tudo isso a gente tem. Pai contra filhos, irmão contra irmão, tudo isso a gente tem. Tudo isso está acontecendo. Tá? Sinais espantosos, coisas espantosas, a multiplicação do pecado, tá? Tudo isso está acontecendo. Então estamos vivendo o princípio de dores. Fica aqui a deixa do que Jesus disse. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, pois próximo está a vossa redenção. Ei, queridos, a gente não espera Jesus, como eu disse já aqui no início, tá? Lá para daqui a 2, 3, 4, 20, 30 anos, não, a gente espera Jesus para hoje, para agora, para já, para este momento. Falou? Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra?